Você sabia que o morango que você come hoje tem influência lá dos colonizadores do século XVIII? Isso acontece porque a cidade, que era ponto de parada obrigatória na Rota do Ouro para Minas Gerais, é hoje a capital do morango. E o nome dela é Atibaia. Você já sabia que Atibaia é a capital do morango? E por quê? A fama ela é tão grande que criou até um mito, que é a percepção de que Atibaia é a cidade que produz quase todo o morango do nosso país. Mas é um mito, isso não é verdade, né? Muita gente pensa isso. E para você que é do agro e talvez não saiba, esse título de capital do morango ali para Atibaia não é pelo volume de produção. Ele envolve muito mais estratégia e também uma marca no agronegócio brasileiro. Meu nome é Edson Benatti, esse é o canal da OVP Agro. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai falar aqui como que Atibaia mostrou para o Brasil inteiro que qualidade pode vencer a quantidade e assim se tornou a capital do morango. Então vamos lá. Pois é, para entender, no período de colonização, a Atibaia ficou num local muito estratégico, ou seja, a localização da cidade foi bem estruturada. Mas foi só no século XX, com a vinda ali de alguns imigrantes, que a cidade encontrou sua verdadeira vocação econômica. A gente está falando da imigração japonesa, isso mesmo. Atibaia foi uma das cidades paulistas que mais abrigou famílias orientais. O desenvolvimento do agronegócio no município deve muito à perseverança e à determinação dessa colônia de japoneses. Isso porque foram os imigrantes que desenvolveram as técnicas de cultivo das duas culturas que hoje definem a economia da cidade: as flores e os morangos. O legado é tão forte que a prefeitura tem até um projeto chamado Atibaia, um pedaço do Japão no Brasil. Esse é o branding lá. Mas espera lá que também não é só por causa dos japoneses, né? Aí no meio teve uma fusão que rolou entre o brasileiro e o japonês, porque teve também muita influência do povo brasileiro que já morava em Atibaia. Inclusive tem até uma lenda ali na região que tinha uma família que se chamava Mazieiro e eles eram ali italianos e chegaram lá em Atibaia com a intenção de plantar uva, que era uma tradição da terra, né, dos italianos. Mas a influência dos japoneses na região mudou os planos e o italiano ali, o Mazieiro da família, aprendeu a técnica do cultivo do morango com os costumes japoneses, ou seja, e essa mistura entre a cultura italiana e a cultura japonesa, juntamente com os brasileiros que viviam ali em Atibaia, potencializou bastante a agricultura em Atibaia e preparou o terreno para tudo que ia chegar. Porque quando a gente vai para 1960, depois dessa fusão de costumes, o cultivo em larga escala começou. E lá para 1970, Atibaia já se auto-intitulou como o principal produtor de morango do país. E é desse período de domínio que nasce o grande mito, que é a percepção de que Atibaia produz quase todo o morango do Brasil, que é um mito. Mas aqui é um mito, a gente precisa trazer dados para mostrar a realidade, né? E, historicamente, Atibaia foi sim a maior força. Mas isso foi lá em 1965, porque nessa época a cidade produzia 1.400 toneladas. Isso era equivalente a 40% de toda a produção do estado de São Paulo. Mas hoje isso já mudou. Em termos de tonelagem bruta de produção, o verdadeiro polo de produção fica no sul de Minas Gerais. Os números da microrregião de Pouso Alegre são de outra ordem de grandeza. Então vamos para os números. Atibaia, muito braba, produz ali 1.400 toneladas. Já a região de Pouso Alegre, em 2008, já colhia 70 mil toneladas. 70 mil toneladas representa quase 30% de toda a produção nacional do morango aqui no Brasil. Tá, mas se hoje Atibaia já não é a maior produtora de morango do Brasil, por que ela é chamada ali de capital nacional do morango? Vamos entender isso. Na verdade, é muito simples, né? O título de Atibaia, que foi oficializado pela Lei Federal em 2022, não é sobre a quantidade de morango, é sobre qualidade, pioneirismo e também sustentabilidade, né? Enquanto o sul de Minas Gerais se consolidou no volume, Atibaia focou 100% em se tornar a nata do morango, ter o melhor morango do Brasil. E essa era a missão da cidade. E a Atibaia conseguiu isso sendo a primeira cidade brasileira a receber a certificação de Produção Integrada de Morangos, que é aquele selo PIMO. Esse selo ele não é uma medalha de prefeitura, ele é um programa pioneiro desenvolvido pela Embrapa e ainda tem certificação do Inmetro. Mas o que esse selo realmente faz, né? Ele foca no cultivo sustentável, boas práticas agrícolas e, claro, a oferta de uma fruta muito saudável e muito apreciada pelo consumidor final. Então, em resumo, o título de capital nacional é um reconhecimento da União Federal que Atibaia chegou no auge da excelência da produção de qualidade de um morango. E a cidade foi muito esperta nessa estratégia, né? Porque ela não conseguiria brigar com Minas Gerais, que produz muito mais morango. Então ela foi para qualidade e assim ganhou esse reconhecimento federal.
Mas tem outro título também, né? Atibaia é conhecido como a cidade das flores. E flores também, de certa forma, faz parte do agronegócio. A gente não olha muito para isso, mas flor é uma cultura do agronegócio. E Atibaia também é a cidade das flores. Quando a gente fala de flores, Atibaia é a segunda maior produtora nacional de flores. É estimado que a cada 4 flores aqui do Brasil comercializada, uma venha lá de Atibaia. E toda essa cultura de flores também veio com a galera japonesa, né, que trouxe a expertise no cultivo de flores, principalmente das orquídeas, que é um pouco mais difícil, né? Quem manja de flor aí vai entender. E outra coisa que também é muito forte ali na cidade de Atibaia, para fechar com todas essas duas culturas, é o turismo, porque existem 2 grandes festas para celebrar, tanto as flores quanto os morangos. A primeira festa é a vitrine para os turistas, se chama Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Ela acontece no Parque Municipal Edmundo Zanoni ali e é organizada pela Associação Hortolândia. O foco dela é 100% no turismo mesmo, trazer gente para a cidade e na celebração da cultura nipo-brasileira, que é Japão e Brasil. Já a segunda festa se chama Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, que é focada ali no produtor. E essa é a festa que mais interessa para quem quer fazer negócio, quem quer ganhar dinheiro. Essa já acontece em outro local, é lá no Parque Duílio Mazieiro, inclusive o nome, né, Duílio Mazieiro, é uma homenagem à fusão do agro local. Lembra que eu falei para vocês, né, que existiam os japoneses e os italianos, né, e esse nome vem das famílias, né. Então hoje vocês conheceram a história de Atibaia, representa ali 25% da produção de flores, que é do agro brasileiro, e também ali é reconhecida como a capital de excelência na produção de morango. Se você quiser saber de outra cidade, comente aqui. Quero que fale da cidade tal, fala da cidade X, porque aí a gente busca as informações e contamos a história de outras capitais muito importantes para o agronegócio aqui no Brasil. Se você gostou, deixa o like aqui, o curtir, porque isso significa que o vídeo que a gente está fazendo está indo bem. Se você não gostou, aí você deixa o like também, só para fim de descarrego de consciência. Então um abraço aí e até o próximo vídeo.